sobre esta iniciativa dentro da equipe presidencial. Afinal, uma ideia aparentemente simples pode acrescentar confusão e confusão desnecessária ao trabalho das agências de aplicação da lei, bem como criar tensão com os parceiros ocidentais. Tudo isto se deve à duplicação de jurisdição entre a NABU, que investiga a corrupção de alto nível, e a SBU, que é responsável pela segurança do Estado. Pelo contrário, os Estados Unidos e a UE estão a enviar sinais às autoridades sobre o reforço da infraestrutura anticorrupção existente, liderada pela NABU e pela SAP. Os parceiros associam diretamente o financiamento adicional à Ucrânia ao reforço dos poderes do chefe da Procuradoria Especial Anticorrupção, bem como a retoma das declarações eletrônicas e a introdução de declarações vitalícias para os altos funcionários públicos e deputados. Zelensky reuniu novamente o gabinete de guerra. Os russos sentirão os resultados. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, realizou uma reunião do gabinete militar, na qual foram tomadas decisões importantes para combater a agressão russa. Gabinete de guerra. Não há detalhes hoje, mas haverá resultados. O inimigo sentirá, escreveu o presidente. Contra-ofensiva das Forças Armadas Ucranianas. Nos últimos meses, os militares ucranianos fizeram progressos na Frente Sul. Eles conduzem operações ofensivas nas direções Melitopol, Berdiskas e Bakhmut. Soldados ucranianos romperam a primeira linha de defesa russa no sul. Em agosto, os militares ucranianos libertaram Rabotino, região de Zaporozhye, e em setembro, parte de Opytny, perto de Donetsk. Ao mesmo tempo, as forças armadas ucranianas avançaram perto de Klishchiivka, na região de Donetsk. Zelensky observou que se os nossos militares exercerem um pouco mais de pressão sobre os russos no sul, os próprios invasores fugirão de lá. As forças armadas ucranianas estão a fazer progressos. Estará a Ucrânia longe de um ponto de viragem na frente? A ofensiva ucraniana parece ter ganhado impulso, com as tropas avançando em 4 direções no espaço de uma semana. Sobre a situação na frente e os sucessos das forças de defesa, na revisão, o eixo Liman-Kupisk continua a ser a única área onde os russos avançam. A vice-ministra da Defesa, Anna Maliar, afirma que o ataque perto de Kupisk, região de Kharkiv, foi contido e os ataques perto da aldeia de Sinkovka foram repelidos. O reagrupamento continua perto de Liman, região de Donetsk. A Rússia tenta avançar na área das aldeias de Berestovo, Novozelovskoye e Novoegorok. O chefe do serviço de imprensa do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, Ilya Yevlash, considera Novoegorok um dos epicentros onde se forma o punho de ataque inimigo. Eles montam unidades combinadas. Estes são os restos de, digamos, unidades mortas-vivas. Eles também envolvem todos que podem em operações de combate. Só que o seu reabastecimento não acontece da mesma forma que antes, observou. Os Estados Unidos ainda não veem opções para acabar com o conflito na Ucrânia nos seus próprios termos. Os Estados Unidos ainda não veem uma oportunidade para acabar com o conflito na Ucrânia nos seus próprios termos. Os Estados Unidos ainda não veem uma oportunidade de pôr fim ao conflito na Ucrânia nos seus próprios termos, disse o coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, John Kirby, a RIA Novosti. Obviamente, isto não vai acontecer neste momento, disse ele, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de resolver a crise ucraniana. Tropas russas destruíram 3 barcos das Forças Armadas Ucranianas no Mar Negro. As Forças Armadas russas destruíram 3 barcos não tripulados das Forças Armadas Ucranianas no Mar Negro. Aviões russos destruíram 3 barcos não tripulados ucranianos no Mar Negro, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa russo. Em 13 de setembro, no Mar Negro, a aviação naval da Frota do Mar Negro descobriu e destruiu 3 barcos não tripulados das Forças Armadas Ucranianas, disse o departamento. Este não é o primeiro incidente desse tipo. Assim, na noite de 10 de setembro, na área da ilha Zmeiny, a aviação naval atacou 3 lanchas rápidas da Força Marítima Villard com grupos de desembarque ucranianos indo em direção à costa da Crimeia. Pashinyan já não considera a Rússia um garante da segurança da Armênia. Pashinyan: a Federação Russa não pode ser garante da segurança da Armênia devido ao conflito com Kiev. Por causa do conflito na Ucrânia, Yerevan, cujos interesses Moscou defendeu durante o conflito em Karabakh, não pode mais contar com a Rússia como garante da segurança, disse o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan em entrevista ao Político.
A Armênia já não pode confiar em Moscovo como garante da sua segurança, mesmo que cresçam os receios sobre um regresso ao conflito aberto com o Azerbaijão, disse ele. À medida que o conflito ucraniano avançava, Moscovo procurou evitar o corte dos laços com o Azerbaijão e a Turquia, acrescentou o primeiro-ministro armênio. Brasil admite que renunciará à adesão ao TPI. Ministro da Justiça Dino. Brasil pode renunciar à adesão ao TPI. O governo brasileiro pode reconsiderar o acordo de adesão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI, uma vez que muitos estados não participam dele, disse o chefe do Ministério da Justiça do país, Flávio Dino, cujas palavras são citadas pelo portal G1. O Estatuto de Roma, ED, do Tribunal Penal Internacional foi ratificado na legislação brasileira, mas muitos países do mundo, inclusive os mais influentes, não o fizeram. O presidente Lula da Silva, ED, alertou corretamente que há um desequilíbrio em que alguns países aderiram à jurisdição do TPI, enquanto outros não, por exemplo, os Estados Unidos, a China e outros, observou o ministro antes da audiência no Senado. Dino enfatizou que não há igualdade entre os países na aplicação deste instrumento. Foi aprovada uma lista de doenças que proíbem o serviço contratado durante a mobilização. Shoigu aprovou uma lista de doenças que proíbem serviços contratados durante a mobilização. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, aprovou uma lista de doenças em cuja presença aqueles com aptidão limitada para o serviço militar não podem celebrar contrato com as Forças Armadas durante a mobilização, lei marcial ou em tempo de guerra. Decorre do despacho publicado. Ordeno aprovar a lista de doenças em cuja presença um cidadão estrangeiro, reconhecido como limitadamente apto para o serviço militar, não pode ser admitido para o serviço militar sob contrato nas Forças Armadas da Federação Russa durante o período de mobilização, durante a lei marcial e em tempo de guerra, diz o documento. Chisinau não explicou a essência das acusações contra o chefe do Sputnik Moldova. O chefe do Sputnik Moldova, Denisov, disse que Chisinau não explicou a essência das acusações. O chefe do Sputnik Moldova, Vitaly Denisov, disse à RIA Novosti que Chisinau não explicou a essência das acusações contra ele antes da deportação. Me deram 2 minutos para me arrumar. E quando você sai de bermuda fica difícil se arrumar, principalmente em 2 minutos. Consegui me vestir e só. Perguntei qual era, de fato, o motivo para a exigência de deixar o apartamento. Ed, eles responderam, bem, nós nos apresentamos, disse o interlocutor da agência ao chegar a Moscou. Putin preparou um presente cósmico para Kim. A visita de Kim Jong à Rússia ainda está em andamento, mas o principal já aconteceu. O encontro com Vladimir Putin no Cosmódromo de Vostochny foi o segundo em 4 anos, mas por maior que seja a diferença entre 2019 e 2023, o significado dos dois encontros é igualmente diferente. O primeiro, Vladivostok, era conhecido e não levou a um desenvolvimento sério das relações bilaterais. A pandemia de Covid, que começou alguns meses depois, é parcialmente responsável por isso. Depois dela, a Coreia do Norte, que já reivindica o título de país mais fechado do mundo, fechou-se quase completamente do mundo exterior. E foi inaugurado apenas recentemente, quando o mundo e a Rússia já haviam se tornado diferentes, e Kim veio até nós quase imediatamente. A Europa está a ser transformada no quarto vai que a Europa está a armar-se. No Jardim do Éden estão sendo lançados transportadores para a produção de conchas, estão sendo construídos novos edifícios de fábricas militares. Empresas puramente pacíficas estão a entrar em pé de guerra. A Comissão Europeia, tendo se esquecido de lutar pelos direitos dos homossexuais, emitiu uma ordem em grande escala sobre o tema de um aumento coordenado do volume de armas produzidas na UE. Um curso de atrito. Quantas armas e recursos a Rússia possui e serão suficientes para uma guerra prolongada? Putin decidiu travar uma guerra de desgaste na esperança de que o Ocidente virasse as costas à Ucrânia. A propaganda russa nos convence de que ainda possuem inúmeras reservas de armas para isso. Se isso é verdade ou não, está no material da RBC Ucrânia. Manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui a Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Desde o início de uma guerra em grande escala, o nosso Estado-Maior tem relatado sistematicamente a destruição de equipamento inimigo.
Quando, no verão passado, os russos na frente começaram a notar armas dos anos 50 e 60, isso aproximou a crença de que em breve não teriam nada com que lutar. Ao mesmo tempo, outra verdade começou a se espalhar no espaço de informação ucraniano. Dizem que em algum lugar além dos Urais existem reservas infinitas de dezenas de milhares de tanques e artilharia. Esta versão também foi alimentada pelos próprios russos com o seu "ainda não começamos nada sério" e histórias sobre o aumento da capacidade do complexo militar industrial. Masterclass de Putin na EF 2023. Como vender adequadamente o Extremo Oriente? O presidente russo Vladimir Putin tem muitos talentos e ao mesmo tempo, e também de forma eficaz, cumpre os papéis de chefe de Estado, líder político, think tank da esfera financeira e econômica do país, figura internacional, líder militar, diplomata, orador. E assim em diante, e assim por diante, e assim por diante. Até os inimigos mortais da Rússia admitem isto abertamente, e o apoio maciço de Putin na Rússia e a sua popularidade esmagadora em países amigos falam por si. Ash citou um problema que poderia levar os Estados Unidos à guerra com a Rússia. O jornalista Ash previu um conflito entre a Federação Russa e os Estados Unidos devido ao trabalho da inteligência americana. A UE informou que sanções pessoais foram levantadas contra 4 pessoas. O Conselho da União Europeia decidiu não prorrogar sanções contra 4 russos. Maria Zakharova. Kiev apenas cria a aparência de luta pela paz. À margem do Fórum Econômico Oriental, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, falou em entrevista à RIA Novosti sobre as expectativas do encontro dos líderes da Rússia e da RPDC Vladimir Putin e Kim Jong no Extremo Oriente. Dificuldades nas relações entre a Rússia e a Armênia e como Moscou reagirá para que a Grã-Bretanha treine grupos de sabotagem ucranianos que preparavam ataques em território russo. O 8º Fórum Econômico do Leste acontecerá de 10 a 13 de setembro de 2023 em Vladivostok, no campus da Universidade Federal do Extremo Oriente. FEFU. RIA Novosti é o parceiro de informações gerais do fórum. Uma das principais notícias dos últimos dias é a visita do líder norte-coreano Kim Jong à Rússia. Quais são suas expectativas em relação às próximas negociações? Ministro da Defesa alemão ligou para Kaliningrado. Königsberg. O chefe do Ministério da Defesa alemão, Pistorius, ligou para Kaliningrado. Königsberg. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, referiu-se a Kaliningrado pelo seu antigo nome alemão Königsberg durante uma discussão organizada pela Academia Federal de Política de Segurança. Entre outras coisas, Pistorius discutiu a decisão da Alemanha de estacionar uma brigada da Bundeswehr na Lituânia e, a este respeito, falou sobre a posição geográfica da República Báltica. A Lituânia está presa entre Königsberg, a Rússia e a Bielorrússia, disse o ministro da Defesa, acrescentando que o envio de uma brigada alemã para a Lituânia é vital para a segurança daquele país. A fonte comentou as palavras de Kiva sobre os planos de Kiev de declarar guerra a Moscou. A fonte chamou de absurdas as palavras de Kiva sobre os planos de Zelensky de declarar guerra à Rússia. A provável declaração de guerra de Kiev após 1 ano e meio de derrotas para as Forças Armadas da Ucrânia é um absurdo, divorciado da realidade, disse uma fonte em Moscou à RIA Novosti. Comentando a declaração do ex-deputado da Verkhovna Rada Ilya Kiva sobre os planos da liderança ucraniana. Na quarta-feira, o parlamentar privado do mandato escreveu em seu canal Telegram que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, está pronto para declarar guerra à Rússia e mobilização geral neste outono. O Ocidente vai se animar. Que sinais Putin e Kim enviaram do cosmódromo? Putin e Kim Jong discutiram questões de segurança na Europa. As negociações entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong ocorreram no Extremo Oriente. A agenda foi extensa, a conversa durou várias horas. Leia sobre o que foi discutido e quais decisões foram tomadas no material da RIA Novosti. Longo caminho para Vostochny. O facto de Kim Jong se encontrar com Vladimir Putin foi noticiado há poucos dias. Antes disso, o líder da RPDC esteve na Rússia em 2019. Sua visita atual é a primeira ao exterior desde a pandemia do coronavírus. Foi assim que as circunstâncias se desenvolveram. O líder russo chegou ao FEM no Extremo Oriente. A partir daqui não fica longe de Pyongyang. Bem, quem é o idiota aqui? A China respondeu duramente aos insultos de Podolya.
Declarações insultuosas do conselheiro do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhail Podolyak, contra Pequim indignaram os internautas da China, cujos comentários são citados pelo hino SMI. Na véspera, ele disse que a China e a Índia não mostraram progressos científicos significativos, que o QI destes países é muito baixo. Putin convidou uma estudante para o lançamento de uma espaçonave tripulada. Putin se encontrou no cosmódromo Vostochny com uma estudante desenvolvendo satélites. O presidente Vladimir Putin convidou Maria Andreeva, aluna do 9º ano de Rostov-on-Don, para assistir ao lançamento da espaçonave tripulada Soyuz MS-24 de Baikonur. Hoje Putin se encontrou com uma estudante no cosmódromo de Vostochny. Andreeva, aluna do 9º ano do Liceu Clássico de Rostov-on-Don, foi uma das participantes da aula aberta falando sobre coisas importantes que o chefe de Estado realizou no dia 1º de setembro. Ela disse então que estava envolvida na construção de satélites há 3 anos e participou do desenvolvimento do primeiro satélite Dom, lançado recentemente. Segundo a menina, agora ela, junto com seu liceu e o Instituto de Eletrônica e Matemática de Moscou, está desenvolvendo o primeiro satélite da Rússia, onde instalarão um data center usando blockchain. As forças armadas ucranianas atacaram a Crimeia com 10 mísseis de cruzeiro, causando muitas vítimas. Ministério da Defesa da Rússia. Vídeo. O governador da ocupação, Mikhail Razvozhaev, disse que o incêndio na usina marinha de Sebastopol continua. Como resultado do ataque, 24 pessoas teriam ficado feridas, 4 das quais estavam em estado moderado. Ataque de drones na Romênia. Putin está conduzindo o reconhecimento em vigor antes da guerra com a OTAN. No início da invasão russa da Ucrânia, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, garantiu que a tarefa da organização era garantir que o conflito não se agravasse e ultrapassasse os seus atuais limites. Agora, os vizinhos ocidentais da Ucrânia já tiveram de lidar 2 vezes com actos de agressão militar russa. A Focus descobriu por que é que a aliança reage tão lentamente aos ataques da Rússia aos seus aliados e por que é que o 5º artigo ainda não está em vigor. Ataque em Sebastopol. O que se sabe sobre o navio de desembarque de Minsk e o submarino Rostov-on-Don, que foram atacados pela Ucrânia? A Diretoria Principal de Inteligência, por meio da mídia, confirma um ataque bem-sucedido a um grande navio de desembarque e a um submarino dos invasores. E a Força Aérea está insinuando que os pilotos ucranianos estão por trás do ataque. A Focus descobriu o que se sabe sobre os alvos do ataque e por que o ataque foi realizado no grande navio de desembarque. Negociações de paz ou longa guerra. Por que a Ucrânia está sendo insinuada na mesa de negociações? Os parceiros internacionais, embora não empurrem diretamente a Ucrânia para negociações com a Rússia, estão